Ô de casa, muito boa tarde. Está começando aqui na TV Novo Tempo mais um Entre Família. Olha o cheirinho do chá, olha o barulho da louça. Ah, você está na reprise também, já está agora jantando. Você que está agora na África nos acompanhando, boa noite para você. Esse cantinho no coração que você recebe pra gente é demais. Ao meu lado ela, Suzane, como está? Pequena Flor, olha que bonita roupa. É, bastante flores, né? Que é pra... Pequena Benida. Primavera já nem chegou e eu já tô toda na primavera. Antecipando aqui, a gente dá um spoiler da estação, gente. Aqui é fantástico. Boa tarde pra você, boa tarde pra você, querida amiga que tá com a gente aqui, querido amigo que sempre participa do Entre Família. É muito bom ter você com a gente. O Cris tá sempre cobrando um chá, um bolinho, mas eu entendo ele, né? Porque comida sempre aproxima as pessoas. É impressionante. O ruim de me convidar é que eu vou. Quando eu vou... Cris, vamos almoçar lá em casa. A pessoa pensa que eu vou negar. E come. Ela não sabe que eu vou. Come bastante, inclusive. Verdade. Por isso que eu vou não desonrar. Se a medida for para uma pessoa, você pode colocar para 3, só na conta do Cris, que vai dar certo. Quer que eu fale sobre você, Suzane? Não quero. Quer que eu abra aqui o jogo? Não, vamos, presta atenção. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Nada de falar do amiguinho. Porque hoje, só o assunto de hoje já vai ser o suficiente para minha carga emocional do dia. Não pese mais. Tranquilo, vou deixar assim, então, porque tem tudo a ver o assunto com ela mesmo, que a infância não foi... Ela está ainda vivendo aquela infância, aquele efeito rebote, vai dar tudo certo. Mas brincadeira, a criança interior é algo tão forte, é o que eu mais converso em casa. Primeiro, com você mesmo? Comigo mesmo, ao ver o meu filho, para quebrar um ciclo. Eu acho muito importante você não perpetuar algo, porque às vezes está inconsciente, você não sabe. E o autoconhecimento é muito importante no tema de hoje. Você faz isso, de conversar com você quando criança, de olhar uma foto, de se imaginar ali, aquela criança com aquele sentimento daquela situação, e hoje adulto olhar para aquela criança e conseguir... Vou abrir algo, não estava nem na pauta, porque a gente nunca sabe aqui. Há 2 anos atrás, quando teve essa pauta... Conta... Cara, que eu conto tudo. O problema é que eu não conto, Suzane. Mas há 2 anos atrás, quando teve essa pauta aqui no programa, eu levei isso para casa com muita seriedade, porque eu sou muito lógico. Eu disse, cara, será que alguns comportamentos têm a ver com aquilo mesmo? Que às vezes você não quer lembrar, que a mente se defendendo bloqueia algo, e você não reflete justamente por aquela criança existir ainda, né? Mas eu fiz esses trabalhos. E aí? Cara, e aí? É muito bom. É muito bom. Faz parte do autoconhecimento e nem todo mundo tem as chaves. Olha, eu orei bastante depois que eu estive lá, vendo, tipo, a fragilidade que nós temos. Isso foi importante para justamente não perpetuar, porque inconscientemente, o inconsciente é complicado de lidar. E para essa missão nós convidamos uma psicanalista que você aí de casa que acompanha o Entre Família há bastante tempo já conhece. Então aguarde aí para você saber quem a gente convidou para essa conversa, porque é muito profunda. E eu até brinquei com ela antes de começar o programa. Eu falei, olha, não quero descobrir traumas hoje, hein? Não, tá fugindo. Alguma coisa tem. Você quer saber um pouquinho mais? Nos intervalos ela vai consultar aqui com certeza. Chega junto, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora, Suzane? É rapidinho, 30 segundos, só para você respirar, mentalizar o assunto e em 30 segundos a gente já tá de volta. Entre Família está de volta em mais uma tarde gostosa e é como eu sempre digo, né? O seu melhor programa da sua tarde já está no ar, prontinho para te receber aqui, não só para você assistir, ouvir, mas também participar, né não? Verdade. Agora o seguinte, hein? Dona Maria, um pouquinho aqui. Eu sei que esse tema é forte, vai ter que ter atenção aqui. Eu quero perguntar para a senhora, como é que você lida com a criança interior? Cris, eu estou até assustado com o tema. Não, a gente vai dar o conceito para você. Mas a pessoa nem sabia dessa criança interior, né? Vamos analisar isso aí, vamos dar o conceito com a especialista aqui. Agora, se você já sabe, como é que você lidou com a sua infância? O que você carrega ainda, né, de carga emocional? Já lidou com o passado? Já é uma cicatriz? A gente não quer dizer que vai esquecer, porque a pessoa tem uma crença limitante nesse sentido, é um mito. Faz parte, não existe amnésia. E se você quiser abrir um pouquinho, e ao construir o programa você tiver vontade de participar, de dar um passo nessa direção, ou como você lidou, entre em contato conosco e você não precisa se identificar. A ideia é ajudar você, porque a nossa psicanalista vai estar sentadinha com você, ela gosta de chá de camomila, tá? Isso, Dona Maria, obrigado, agora vai dar certo. Sempre passa seu gosto de chá de camomila para as pessoas. A gente também quer saber se você foi ferido, se você foi ferida em alguma área da sua vida e como você lidou. E se você ainda não resolveu, né? Como o Cris falou, quiser colocar anônimo, então você pode jogar a sua pergunta e pedir a sua ajuda aqui, se você foi ferido ou ferida em alguma área da sua vida, tá bom? O nosso telefone já está aberto a partir de agora, DDD 12 98315 0249, ou se você preferir mais rapidamente, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code
e daí você já vai ser direcionado para a nossa equipe de produção, tá bom? E já salva o nosso número, tá passando aqui na sua telinha também, 98315-0249, junte-se a nós nesse bate-papo. Deixa eu fazer um convite, tá? Vamos respirar fundo e vamos para a nossa sala da verdade, Suzane. Vamos de encontro com a nossa infância. Respira fundo, vamos lá, 3, 2, 1. Aquela pessoa que não tá nem preparada, que Bora nem lá, respirar consegue. Não deu certo, não. Bondade. O diafragma nem abriu. E tá é real, hein? Eu sei que é real. Tá tudo fechado. Eu não sei o que aqui. aconteceu aí, mas... É porque eu já sei que quando a Aline entra em cena... Aí, meu querido, e hoje nós temos companhia de alguém que vai falar justamente dessa... Caixas se abrem. Dessa virada de chave quando a gente encontra essa criança interior. E sem contar que a gente tem uma convidada aqui que vai contar a história, conhecidinha de vocês também, super vai abrir o coração para contar uma experiência pessoal. Isso que eu falei agora, essa pessoa que vai virar essa chave. Então conta quem tá com a gente. Ela não tá nem prestando atenção no que eu tô falando, porque ela tá assim, ó. Eu recém falei dela, essa pessoa, e ela disse, também tem outra. Então vai ser 4 pessoas? Enfim, calma, Suzane, respira fundo. Não é o momento de você desabar. Tá, respira, vamos agora. Vamos direto para a especialista, Aline Moraes, psicanalista da casa. Já participou, inclusive, você que é prata da casa, até dos nossos especiais. Ela é convidada, porque é super talentosa. Ela tem experiência no ambiente corporativo, na área de recursos humanos, em ambiente acadêmico, como docente, clínica como analista. Atualmente ela trabalha com atendimentos psicanalíticos em consultório particular. Um abraço para Campinas. Ô, Campinas! Tem um povo aqui especial de lá também, com atendimentos online. E ela também é do nosso coração, já faz parte do nosso casting aqui de especialistas. Aline, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por vir. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e a todas em casa, Cris, Suzy, Darcy. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, ainda falando desse assunto aí, delicado, mas também tão necessário para a gente se olhar além do adulto que somos, né? Muito bem. Suzane, e ao seu lado, quem está aqui conosco também, que é prata da casa? 2 pessoas em uma. Pegando a sua piadinha aí, senhor Cris. Olha só, você já conhece ela, porque ela é apresentadora do Revista Novo Tempo, traz as boas notícias todas as noites aqui na TV Novo Tempo, de segunda a sexta. E hoje ela vai estar como simplesmente Darcy, a nossa convidada, para contar um pouquinho da sua história pessoal. Darcy, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui. Eu que agradeço, grandes revelações nesta tarde, né? Já estou tremendo aqui, respirar não dá, porque a calça está apertada, inclusive, tá bom? Mas vai dar tudo certo, gente. Estou aqui, um beijo pro pessoal de casa. Já vou convidar desde já, 6h45, Revista Novo Tempo. É isso aí. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Darcy, mas a gente quer entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? Talvez para você que está vindo pela primeira vez no Entre Família, ou que já está aqui com a gente, mas não pegou essa ideia ainda da criança interior, eu vou perguntar então para a nossa especialista o que seria essa criança interior, afinal de contas. Bom, eu vou trazer a partir de uma colega de ofício, professora muito querida, que uma vez me contou que ao perguntar para um colega dela também, psicanalista, que atende adultos, perguntaram para ele, você atende também crianças, né? E ele disse só crianças. Então, acho que isso representa bem, para responder essa pergunta, na verdade, nós somos todos crianças. Porque, de um lado, a gente pode entender a criança que cria, que recria, né? Eu sempre digo para meus pacientes que a criança brinca, o adulto cria. Mas se a gente entender que a criança é uma extensão do adulto, então a gente segue brincando em outros formatos. Mas essa extensão, né, daquilo que a gente foi quando criança, vai representar nessa capacidade da gente criar, da gente ser espontâneo, da gente brincar, mas também os efeitos não positivos do que a gente viveu na infância vai se apresentar. Numa carência, até numa birra, numa ausência, né? Então, a gente é fruto dessas identificações, dessas introjeções, das faltas, dos excessos que a gente viveu na infância, e isso vai se manifestar através do adulto, em alguns momentos, principalmente momentos de fragilidade, vulnerabilidade, na regressão, no encolhimento, na não coragem. Então, a gente pode pensar nessa criança como lado saudável, mas também uma criança não saudável, né? Então, menos ou mais, a gente em algum momento, a criança infantil, imatura, ou a criança que se deu bem e hoje é um adulto, criança, saudável. O pessoal de casa agora deve estar perguntando, tudo bem, agora comecei a entender a pauta, estou até gostando, estou curiosa, estou curioso. Agora, o que a Darcy está fazendo aí com a pauta que tem a ver com criança interior? Darcy, muita gente te acompanha no Revista, né? O seu talento com o jornalismo aqui na Prata da Casa, né? A gente tem com orgulho uma ótima jornalista. O que tem a ver essa pauta com a tua vida? Como que essa leitura, né, do autoconhecimento
veio para uma virada de chave na tua história? Cris, autoconhecimento, né? Eu descobri essa menina interior, talvez depois de um grande período de muito sofrimento, né? De muita escolha errada. Então, essa criança interior veio me mostrar que eu podia estar acolhendo essa criança e ser a adulta desta criança, mostrando para ela que ela não precisava da reafirmação de um outro adulto, não precisava talvez da proteção de outro adulto, porque eu poderia acolhê-la, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês do que aconteceu. Bom, os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E o pessoal fala, mas você lembra? Lembro. Eu lembro do dia da separação. Eu lembro das brigas, eu lembro de todo o caos que estava em casa, das minhas irmãs, que são mais velhas que eu, chorando, né? A minha mãe e meu pai discutindo. E eu ali, inclusive eu me lembro olhando para cima, né? Porque eu era bem pequenininha, tinha 3 aninhos. E as pessoas não se preocuparam muito em me dar explicação, né? Claro, estava um caos ali. Eu me lembro que uma das minhas irmãs me levantou para me explicar o que estava acontecendo e me mostrou as roupas do meu pai dentro ali do carro, jogadas assim dentro do carro. E ela falou para mim algo que me impactou e que acho que foi base de grandes escolhas erradas minhas, né? O papai está indo embora. Então, uma irmã sua? Hã? Uma irmã sua falou? Uma irmã minha, exatamente. Ela viu que eu estava desesperada ali, provavelmente, porque todas estavam chorando, eu não estava entendendo nada, e ela me deu essa explicação. E por que eu digo isso que foi base de grandes escolhas erradas na minha vida? Porque ali eu me senti uma criança abandonada. A criança em mim, que era literalmente a criança, ela foi abandonada. Simplesmente. Esse sentimento de abandono permeou sobre toda a minha trajetória até eu descobrir essa criança interior, descobrir que eu poderia acolhê-la. Tanto que todos os meus aniversários eu passava isolada, eu chorava muito. Por quê? Porque eu não queria comemoração naquele dia e eu me via sempre na perspectiva de uma criança, olhando para uma multidão e me sentindo abandonada, né? No meio da multidão, perdida. E isso eu levei para os meus primeiros relacionamentos, para as minhas escolhas de trabalho, de profissão. Nada dava certo. Quem conhece um pouquinho da minha trajetória aí, do meu testemunho, sabe que nada dava certo para mim. Por quê? Porque faltava o autoconhecimento, porque faltava também o encontro com tudo isso e poder entender que eu poderia resolver, talvez, toda essa trajetória, tendo o autoconhecimento. Claro, Cristo foi essencial em tudo isso, né? Mas o autoconhecimento, que aconteceu na minha juventude. E seu pai, ele foi embora e depois ele não foi um pai presente? Ele foi embora e nunca mais falou com vocês? Não, ele falava com a gente, ele ia de vez em quando lá. Eu digo que ele dava migalhas do seu amor para a gente, né? E como ele teve envolvimento com várias outras mulheres, ele teve uma época que a gente parou em frente à casa de uma das mulheres que ele arrumou e ele chegou a mostrar uma arma para a gente sair dali, de tão enfeitiçado que ele estava em relação a esta mulher que não queria que ele convivesse com a gente, né? Então, entendi. tudo isso foi criando, né? Não foi só aquele dia, aquele ato dele sair de casa. Não. Houve um abandono Progressivo. progressivo. Sim. Ele ia em casa, ele visitava a gente, sempre era um trauma para mim, porque quando ele ia embora, eu sentia todo aquele sentimento de abandono, eu não sabia disso. Hoje, né, depois de adulta, que a gente vê essa situação, que a gente olha para trás e consegue encaixar todas as coisas, mas na imaturidade de uma criança, você não tem estrutura para isso, né? E Aline, analisando essa questão da Darcy, depois até mais alguns detalhes, depois aqui, Darcy, a gente vai desenrolando, mas acho que a cada passo acho que seria legal a nossa especialista colocar. Você já falou aqui no nosso programa algumas vezes que boa parte dos que você tem no consultório tem a ver com a infância, né? E eu acho que a Darcy deve ter falado umas 10 vezes a palavra que eu falei na abertura do programa, que eu sabia que seria o tema aqui, do autoconhecimento. Outra questão é às vezes, o subconsciente agindo e você não sabe por que você replica algumas coisas, ou onde você vai buscar essa carência, esse ato, e você acaba num ciclo.
isso é muito mais comum do que parece e o que nos falta muito hoje, né, para as pessoas é justamente esse encontro com o emocional e o autoconhecimento, né? Nós temos uma compulsão à repetição. Então, a gente tende a reproduzir a partir da relação com nossos pais nos nossos outros relacionamentos. Seja na tentativa de suprir, né? Então, um pai ausente, um pai, né, que não foi ali afável. Então, eu vou buscar numa relação isso. Mas também pode acontecer um processo de, na tentativa de fazer uma escolha de alguém que supra, eu vou escolher alguém como aquele que foi o meu, vamos dizer assim, algoz. Então, essa é uma tendência. Há outros caminhos possíveis de ir, à medida que a criança tem acolhimento de outras relações, por exemplo, professor. O professor ele acaba sendo um substituto de uma manutenção do amor parental. Então, a criança pode encontrar num professor, depois uma relação de amigos, e isso tomar um outro caminho. Mas a compulsão, a repetição, vai trazer essa busca incessante por esse afeto perdido, por esse afeto negado, né? E a gente sabe que a relação mãe-bebê é fundamental, mas não só. Nós temos os outros agentes, nós temos o ambiente, né? E uma criança que desde muito cedo precisou crescer antes da hora para dar conta daquele sofrimento, ela cresce de uma forma muito prematura. Então, é frágil. Essa competência que ela desenvolve antes do tempo é uma competência frágil. E quando adulto, isso vai faltar. E é quando acontece essa necessidade de regredir, essa necessidade de se curar, né, que dá de várias formas. E um dos caminhos, né, a gente fala muito, obviamente, da psicoterapia, mas às vezes a gente se cura numa relação também, né? Uma amizade, um parceiro, um outro ciclo, né, que você ali se envolve, ali também você se cura, né? Mas as marcas, por isso que chama trauma, né, tem essa origem da palavra, tem a ver com essa questão da ferida, da marca, fica em algum lugar, só que não dói mais tanto quanto doía no momento que você não tinha condições de olhar para isso e cuidar disso. Mas vira e mexe a gente tem que trabalhar essa marca, né? Sim. Porque parece que às vezes alguma situação ou alguém acaba tocando nessa marca, ferindo essa marca de novo e a gente fala, não, peraí, eu tenho que cuidar disso de novo. Agora já consciente, porque Exato. enquanto a compulsão, a repetição é um processo inconsciente, eu não percebo que eu estou repetindo aquele padrão. Eu não percebo que eu estou buscando, eu não percebo que está me faltando. Quando eu me dou conta, porque o sofrimento é o sintoma que vai gritar que alguma coisa está errada, eu me percebo, porque ali vai vazar o pus, né? Algum lugar vai vazar, né? No meu comportamento, no meu adoecimento psíquico. Quando isso, então, aparece, você vai falar, não, tem alguma coisa errada, deixa eu buscar entender. Né? Aline, até em relação aos resultados, né, que a gente tem repetidamente, por que você nunca, de casa aí, nunca se questionou? Por que eu tenho sempre esses mesmos resultados? Por quê? Porque você entra num ciclo, como o Cris falou. É o caminho que você aprendeu, Exato. né? Através das identificações que você teve com aqueles que você conviveu. Existe uma nomenclatura que a gente conhece como identificação com o agressor, né? Que é uma parte minha tem raiva do agressor. O agressor que eu estou usando a pessoa, né, que abandonou, que machucou, que abusou, que faltou, né? Uma parte minha tem raiva, só que uma parte minha precisa tentar compreender como funciona aquele agressor, isso é um processo muito consciente, para que eu consiga lidar com aquela situação. Então, você falou de um ambiente desarmonizado. Eu vou tentar dar conta daquele ambiente para que seja possível resgatar a harmonia, para que seja possível conviver naquele lugar e receber o carinho como criança. Então, eu tenho um esforço de uma parte dividida, a gente fala a parte clivada, que vai tentar entender o agressor. Eu me identifico com ele. Uma vez identificado, eu reproduzo também, às vezes, algum padrão que veio Isso que eu queria desse perguntar processo. para Darcy, né? A produção me comentou que esse é um assunto que você gosta bastante de falar, porque para você foi assim uma mudança muito grande, né? Acho que até já teve essa troca com a Sarinha, que é a nossa produtora aqui, para falar sobre esse acolhimento da criança interior. Como que você conseguiu fazer esse acolhimento na prática? E aí eu puxo o gancho do que ela falou, né? De olhar para o seu pai, olhar para você. Como que você conseguiu resolver esse conflito? Então, na verdade, eu falei para vocês, né, que demorou um pouco, foi na faculdade, eu estava numa aula de comunicação interpessoal, ela também era professora de oratória, a Sandra Lúcia, que marcou a minha vida, eu digo que se a minha faculdade valeu, foi por ela, né? Foi assim, as aulas dela eram terapias, então, para mim, valeu muito. E no primeiro dia de aula, ela falou assim para a gente, olha, você vai fazer um exercício, primeiro você vai fazer um texto dizendo quem eu sou.
E aí eu tinha que escrever esse texto, tipo, numa conversa interior, assim, quem eu sou, como eu me analiso, como eu me vejo, como foi a minha trajetória até aqui. E eu me lembro que eu chorei demais escrevendo. Era doloroso reviver tudo aquilo, era doloroso olhar para dentro de mim, porque é muito doloroso quando você não tem o autoconhecimento, quando você não alcança o autoconhecimento logo de cara, o processo é muito doloroso e desgastante, né? E ela me deu um retorno dizendo para mim muitas coisas que eu amei ouvir, que fortaleceram a minha autoestima. E eu me lembro que ela mandou até o texto que ela tinha feito, eu tenho guardado até hoje, porque é um texto que, de vez em quando, eu olho ali para eu poder ter certeza desse autoconhecimento, né, de superar coisas que acontecem hoje. E, assim, ela falou para mim, Darcy, você vai se olhar no espelho agora, mas eu quero que você olhe bem fundo nos teus olhos e olha que dentro de você tem uma criança. Uma criança que você vai conversar com ela, que você vai olhar para ela e que você vai acolhê-la com todo o seu amor. Tenta justificar todos os passos e mostrar para ela a mulher que você se tornou. A mulher forte. Por quê? Porque ela segurou as pontas lá quando você precisou. A mulher que consegue resolver, que amadureceu, mas que e justamente tem toda essa bagagem para cuidar daquela criança, para acolhê-la. E quando ela falava isso para mim, eu, claro, chorona do jeito que eu sou, chorei mais ainda, né? E falei para ela, falei assim, você sabe como eu enxergo essa criança? E aí vem aquela memória lá do dia dos meus pais se separando. Eu enxergo ela perdida no meio da multidão. E é muito difícil porque eu não consigo encontrar com ela, eu não consigo olhar no olho dela, eu não consigo pegar. E ela falou, você consegue. Faz esse exercício, olha para dentro de você agora e acolhe essa criança interior. E acolhe essa criança, fala para ela, você se tornou uma grande mulher. Sabe? E ela foi trabalhando na minha autoestima, na possibilidade de eu encontrar essa criança interior, acolhê-la e dizer que não importa as circunstâncias que estavam ao redor dela. E Darcy, hoje essa criança está como? Como que essa criança, você abraçou ela, hoje ela conseguiu receber o abraço dessa mulher que Sim. você teve que enxergar? Como é que foi tratar ela no colo, assim, poder... Porque ela não tinha rosto no meio da multidão, para poder encontrar os caminhos para poder abraçá-la. Hoje ela encontrou conforto, de vez em quando ela aparece? Com certeza. De vez em quando a gente tem um bate-papo bem profundo, sabe? Porque é uma constância, né? Como a Aline falou, todos nós somos crianças grandes, né? E é muito importante que essa conversa venha, porque a gente sempre tem os percalços da vida, né? A gente não mora num mar de rosas, a gente vive conflitos, essas inseguranças que fizeram parte da nossa trajetória, elas vêm de vez em quando, às vezes diante de um desafio mesmo, a gente fica pensando, bom, peraí, a criança, a imatura, a abandonada, calma, não, peraí, calma, tá tudo certo, a Darcy cresceu, a Darcy acolheu aquela menina, ela está aqui para me fortalecer, não para dizer que eu sou imatura, e a gente consegue se dar bem, eu consigo olhar no olho dela e dizer, olha, você faz parte da minha história, obrigada porque você aguentou o tranco, aí mesmo com toda a imaturidade, e me ajudou a me formar na mulher que eu sou hoje. E é a mulher que a gente conhece, que está à frente todos os dias, né? Levando as boas notícias, todos os dias à noite, né? Depois de passar o dia todo trabalhando, produzindo, chega lá com um sorriso. Esposa, mesmo que mãe. aquele dia não tenha sido, né, incrível, mas ela está lá, forte, guerreira, mãe, esposa. Darcy, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu por aceitar o nosso convite. Foi muito legal saber da sua história. Eu acho que conseguiu colocar para o nosso telespectador, para a gente também, assim, um pouco mais tangível, talvez, para a gente entender esse assunto que é tão profundo e complexo. Muito obrigada. Verdade. Obrigada. E a Aline continua aqui com a gente vai para o intervalo, né? Cris? Mas volta já já. E o pessoal de casa, inclusive, calma, eu sei que a gente está aqui colocando muita coisa para fora, a diretora falou que está lotado, que bom que você está participando. Vai ter uma dinâmica fantástica para nossa especialista, Aline, aqui, dar uma costurada nesse tema, e essa dinâmica vai ser muito legal. O bloco aqui você teve consciência do que é,
Agora a gente vai ter algumas aplicações, então não sai daí. Marca aquela amiga no WhatsApp, traz ela, manda o link do NT Play, abre a tua casa, já coloca uns bolinhos para fazer, para chamar a vizinha que ela vem, quando só não tem comida, traz essa mulher para dentro de casa. Depois do intervalo a gente volta para trazer essa dinâmica fantástica, tá bom? Não sai daí. Muito bem, Entre Família está de volta e eu tenho um recado muito importante para você, que é sobre uma equipe preparada aqui na TV Novo Tempo, dedicada, né? Todas as horas e minutos dessa equipe são dedicadas a você, telespectador, que precisa de ajuda. Pois bem, eu vou rodar aqui um VT e você vai entender todinha essa história. Pode colocar. Você precisa conversar com alguém? Saiba que existe uma equipe na Novo Tempo à disposição para te ouvir, te acolher e conversar com você. Você pode salvar nosso contato e mandar mensagem Entre Família no nosso WhatsApp. O número é o 12 98244 4555 ou acessar o link novotempo.com/Entre Família e também vai te levar para o nosso WhatsApp. Você não está sozinho. Conte conosco. Recado muito bem dado. Conheceu essa voz maravilhosa? A voz de milhões. Você sabe de quem que é, né? Pois é, do senhor Cris Magalhães, que deu esse recado com todo amor para você. E se você precisa dessa ajuda, não hesite, entre em contato, tá? Se junte a nós. Talvez vai demorar um pouquinho, normal, né? Muita gente para ser atendido, mas você não vai ficar sem resposta. Eu quero deixar isso muito bem claro. Se você precisa de ajuda, então essa equipe está preparada para receber você aqui junto da gente e a gente te ajudar de alguma forma, beleza? E agora eu vou com o Cris e a nossa especialista, que estão preparadíssimos para a nossa dinâmica, para entender um pouco mais sobre como acolher a criança interior que há em nós. É isso, Cris? É isso mesmo, Suzane. Eu quero pedir a atenção de você que está em casa agora, porque é uma dinâmica muito bacana, um exercício para acolher essa criança interior. E eu estou aqui com uma profissional que eu gosto por demais, admiro muito o teu trabalho, me sinto muito à vontade, desse jeito que dá para ver que você ama. E quem ama o que faz, né, Suzane? É esse espetáculo que une a sabedoria e a questão também pedagógica de passar para os nossos telespectadores. Eu quero também aqui dar um salve, como a gente fala aqui em São Paulo, né? Dar um salve aqui para o pessoal das dinâmicas, porque isso aqui mostra muito, né, dessa questão. A própria imagem faz a gente refletir. Aline, nossa psicanalista aqui do coração, vamos traçar já essa pedagogia para o pessoal que está em casa, começando aqui justamente acolhendo essa criança interior, dando uma nova face para ela. Lembrando que isso aqui não é do dia para a noite, né? Tem muita gente que gostaria de ir no psicanalista ou fazer sua terapia, pegar uma receita, passar na farmácia, não é. Visualizar. Analisando um pouquinho do que a Darcy trouxe para a gente aqui, quando ela se deparou, porque tem muita gente que não sabe, mas ela está lá. Aonde ela está, Aline? Aqui eu acho interessante puxar, né, um gancho do que a Darcy colocou, que teve uma figura ali muito importante para ela, né? Eu havia comentado que muitas vezes a gente se faz na relação. Então, novas relações podem nos curar. Naquele momento, não foi uma relação na sua profundidade, mas foi uma professora, né? Alguém que permitiu com que ela se olhasse e identificasse aqueles sofrimentos, né? Que pode ser na forma de um retraimento. Ela havia comentado no intervalo, né, que a irmã já teve uma outra resposta, né? Então, dentro daquela vivência, cada um pode responder de uma forma, mas todos têm alguma marca, né? E no caso da Darcy ali, quando ela teve uma oportunidade, que uma professora colocou uma situação, ali foi o momento que ela conseguiu se visualizar, ali foi o momento que ela conseguiu entender. Então, visualizar tem a ver com esse momento de você identificar, né, o que dessa criança está adoecido, né? E muitas vezes isso vai implicar numa questão de algo que você bloqueia na sua vida, uma dificuldade que você tem no relacionamento. Então, tentar tatear, identificar o que está de adoecido nessa criança e que efeitos que isso trazem para o adulto, e isso que vai permitir com que eu entenda que eu preciso cuidar. Tem uma ferida ali. A Darcy começou a fazer algumas perguntas, ela falou, por que a gente repete esses comportamentos? Então, existe uma linha comportamental. Agora, pergunto para você, né? Visualizar. A Darcy encontrou segurança em alguém. Às vezes eu não consigo, como você muito bem fala, trazer para o consciente isso sozinho. Por isso nós temos a terapia, a psicanálise. Às vezes a pessoa tem uma facilidade de ver a linha comportamental, mas de achar porque o próprio inconsciente bloqueou, porque ele é como defesa. Conta pra gente essas variáveis de poder encontrar e os caminhos diferentes que cada um tem, né? A Darcy encontrou esse caminho, mas outra pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, vai ter que buscar um profissional. Como é que funciona trazer para o consciente, Aline? Cada caso é um caso, né? E dentro da psicanálise a gente vai trabalhar sempre um a um.
A gente vai ter pessoas que vão conseguir encontrar, vamos dizer assim, sozinha, né? Tem pessoas que sozinha é difícil e vai precisar de um outro. Tem pessoas que, pela própria experiência, pela própria dor da repetição, ela vai entender que ali tem alguma coisa que não está legal. Tem pessoas que vão morrer repetindo e não vão conseguir se dar conta, né? Então, isso tem fatores da personalidade, tem fatores dos encontros que você tem ao longo da vida, tem a ver das oportunidades que você tem de dar atenção a alguém que traz alguma coisa, e tem a terapia, né? Porque a terapia também vai ser uma forma de que eu consigo até aqui não dá, o que eu faço? E aí eu encontro um outro profissional para ajudar. Então, cada caso é um caso. Quando a gente fala visualizar, é esse momento de você conseguir identificar o que existe aqui que está errado. E o que eu faço com isso é um reflexo, né, de cada um, da forma como cada um consegue e pode sustentar isso. Muito bem, você de casa, Dona Maria, calma, não fica nervosa não. Se quiser chorar um pouquinho, respira fundo. Visualizar. A gente está tentando dar esse autoconhecimento para você até buscar um caminho aqui. Você não vai resolver tudo nessa dinâmica, mas ter uma orientação. Calma aí que eu vou buscar a segunda parte dessa menina. Calma, vamos acolher ela aqui. Agora é o seguinte, eu a encontrei. Aí a Darcy falou para a gente partes de um diálogo que ela teve. Só que, como boa comunicadora, a gente não pensa só em falar. A gente tem que aprender a escutar. E como que eu escuto essa voz para poder entender a particularidade dessa dor? E como você falou, deu até o conceito do que é o trauma, essa fissura, esse ato lá no passado. Se eu conseguir identificar, né, que tem alguma coisa ali, o escutar, em primeiro lugar, a gente fala em escutar-se, né? Quando eu falo, eu me escuto. Essa fala e esse escutar, né, quando a gente pensa num processo de psicoterapia, quando a gente fala, a gente está falando para o terapeuta, a gente está falando primeiro para a gente, né? Mas tem outras formas, ela trouxe uma forma muito interessante. Escrita, né? E isso também se dá numa conversa com um colega, com uma amiga, colega não, né? Com um amigo, quando você está dividindo, compartilhando alguma situação, e o amigo diz, você percebeu, né, que isso... Então, esse escutar se dá quando você fala e você se escuta, seja para um terapeuta, seja para você mesmo, seja dentro de você, essa conversa interior, seja na escrita, ou seja através do outro trazendo essa informação, né? Interpretando, devolvendo, colocando, observando. Então, escutar tá em dar vazão e dar espaço para isso que foi visualizado. Né? Ela falou uma coisa muito interessante. Eu fechava o olho e lembrava de quando eu era pequenininha lá, eu via aquela cena e eu me via pequenininha com um monte de gente estranha, né? Isso está dizendo o lugar que hoje, como adulta, ela está ocupando. Estava, não está mais, né? Ela trabalhou, ela elaborou isso. Então, assim, em algum lugar aqui eu estou num ponto em que os outros são estranhos. Então, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Né? Isso também é uma forma de escutar, entende? E eu achei muito importante nessa conversa com ela mesma que ela conseguiu pontuar o que marcou, ela não estava entendendo, e ela recebeu a informação de uma forma brusca, porque estava um caos, ela falou. E eu acho que quando ela deu o caos também, ela está falando um pouquinho de perdoar algumas coisas do passado, que eu achei muito interessante. Sim. E ela falou o seguinte, papai vai embora. Então, aquilo para ela recebeu sem uma proteção, uma condução. Não tinha ego suficiente para isso ainda. E eu achei muito bacana quando ela se escutou, que ela não conseguia ter acesso para pegar aquela menina do chão, ela não conseguia pegar a menina do chão. E aí, eu queria dizer para o pessoal de casa que não é fácil. Quando a professora instigou a Darcy, ela já estava chorando. É necessário, mas não é fácil também, né, Aline? Não é fácil, até porque a gente vai pensar assim, né? Bom, eu estou adulta já, eu dou conta de trabalhar isso, dou conta de resolver isso. Mas se tem a criança, a porção criança que não é adulta, que é infantil, né? A gente fala de uma criança mais adultecida como essa extensão de uma criança saudável, mas e a parte que não está saudável? Ela não vai conseguir. Né? Então, é um processo longo e demorado de uma elaboração, de uma ressignificação da vivência. Aquilo que eu vivi, sim, eu não dei conta, eu era criança. Hoje, como adulta, eu não consigo voltar atrás, mas eu consigo dar um novo sentido para isso que eu vivi. Né? Até a questão de culpa, não, eu não fui culpada, né, do que aconteceu, porque é outro processo muito comum. Né? O adulto se sente culpado, o pai foi embora, talvez a culpa foi minha. Né? Ela não chegou a comentar isso, eu não sei se entrava no caso da Darcy, mas é muito comum. O adulto se sente culpado por perdas e prejuízos da infância. Então, dar um novo significado, um novo sentido a isso que foi vivido é o processo do adulto agindo na criança, não como uma reparação, porque essa reparação não é possível, mas através de uma ressignificação. Então, é um outro processo. Epa, mas tá aí, olha, você está tomando direção, viu, Rodrigo?
João, é isso aí, ó, visualizar, agora dá uma escutada. Escuta aí que vem o terceiro passo para a gente acolher esse menino aí, essa menina. Calma, esse programa foi feito para você, vai dar tudo certo, vamos no caminho. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu tenho um Cris aí, rapaz, ranhento menininho. Ainda tem que dar abraço nele lá, cabelinho igual do meu filho, assim, ó, juruninha, tá lá, algumas coisinhas, né, que a gente vai lidando assim, não é fácil. Haja, né? E ainda bem que a oração também, ela também é pedagógica e ela é terapêutica, né? Porque Deus já conhece o que a gente vai falar e quando a gente não tinha, hoje tem, né? Deus, ele sempre nos ajudou. Ranhento, remelento, birrento, né? E aí tem que lidar com ele, não é fácil esse Cris aí, mas é necessário. Aí, quando você escutou, você até falou, perdoe a si mesmo. Olhando para o passado, tem gente que carrega essa questão e o perdão se a gente tivesse que colocar uma palavra junto, seria liberar. Quando a gente libera, parece que a gente solta muita coisa, né, Aline? Sim, libertação, né? Porque se a gente for pensar, né, nessas questões que a gente está exemplificando aqui a partir da Darcy, inclusive, acho que um primeiro momento, reconhecendo isso, entendendo, né, o autoconhecimento, entender e aceitar as suas vulnerabilidades. Você não precisava e você ainda não precisa dar conta de tudo, né? Mas é necessário que a partir disso que você viveu, você entenda que há uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade muitas vezes é da criança que você foi. E que agora, quanto adulto, você tem mais recursos, você já tem um ego, né, um eu ali mais formado, uma capacidade de consciência estruturada, você tem outras competências que a criança não tinha e que hoje você consegue modificar a partir desse olhar diferente para a situação e aceitar, né, tanto isso que você viveu, os efeitos que isso causou, você pode, a partir de agora, modificar, como criança você não seguia. Então, aceitação, aceitar. E um segundo ponto é exatamente dar um outro sentido a isso, que eu havia falado anteriormente, né? É o tal do, né, que a gente fala da ressignificação. Sim, eu tive um pai ausente, tive uma mãe ausente, eu apanhei, eu tive um abuso, eu vivi uma situação de uma perda, de uma avó, isso teve uma ferida, um trauma, e isso causou efeitos em mim. Mas hoje eu sou capaz de dar um outro sentido dessa experiência que me trouxe até aqui, com alguns arranhões, mas que eu posso agora, com essa estrutura que eu tenho, dar um outro caminho, né, começar de um outro ponto, a partir dessa elaboração. Muito legal. Essa questão de perdão e ressignificar, meu querido, a cura é de um espetáculo, né? Você não se tornar aquilo que te feriu, né? Não se torne aquilo que te feriu, é tão especial que você acaba discipulando isso. Vamos para outro passo, a gente tem tanta coisa para falar, mas tem um bloco depois para te ouvir, fica tranquilo, né? Vamos dar aqui prioridade à nossa dinâmica. Agora, com tudo isso em mãos, eu tenho que dar alguns passos aí, né, Aline? Eu tenho que, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho que agir aqui, inclusive na dinâmica, para dar tudo certinho aqui. O povo faz coisa bonita, o Cristo tem que vir aqui para quebrar. Aí, haja, tem que colocar realmente aí, depois o que você conheceu e transformar para caminhar para essa questão de ressignificar. Sim, senão você fica na prisão, você vai projetar no outro as suas dores, você vai fazer ali um bloqueio da sua vida, né? Mas quando esse processo acontece, isso às vezes vai muito tempo, né? Um processo realmente de olhar e persistir, ação. Ação aqui, eu quero trazer uma coisa muito interessante, né? Que, primeiro, a gente tem que quebrar a idealização. Às vezes eu estou numa condição que eu estou aguardando ainda receber aquilo que eu não pude receber, né? E aí quando eu falo do culpar, né, quem me feriu, às vezes a culpa, a gente pensa na culpa como intenção. A pessoa teve intenção de fazer, mas às vezes não foi intenção. Às vezes a pessoa foi responsável, porque o adulto é responsável pela criança, mas na condição emocional e psíquica que ele tinha, é o que ele conseguia dar, né? Então, a partir do momento que eu consigo entender isso também, né? Um alívio. É uma libertação. Eu não dependo mais de ninguém. Então, quebrar a idealização daquilo que eu ainda espero, que eu estou consequentemente buscando, né? Às vezes eu não vou ter. E a questão de a gente aceitar novas formas de amores, né? É a gente se alegrar com novas propostas de afeto que estão aí, né? Então, acho que também essa ação, não só no sentido de desbloquear e a questão da ressignificação que eu coloquei, mas principalmente não esperando mais aquilo que na ilusão eu esperava, um exemplo, eu conheci novas formas. Eu não tive um amor de pai, não vai vir dessa natureza, desse fruto, mas eu recebo um amor do marido, da esposa, do filho, de um amigo, no trabalho, né, do trabalho. Encontro um amor no trabalho. Condizo. Então, aqui a gente tem uma menina que estava retraída ali, né? Ela estava realmente não atendida, ela ficou no passado e eu não estava consciente. A gente trouxe para a luz
consciente, conseguimos visualizá-la. Nós escutamos, né, colocamos ali, cada um vai ser o seu método terapêutico, ou escrevendo, ouvindo. A gente vai ter essa questão do perdão, né? Houve a questão de poder colocar um storytelling de tudo que aconteceu. Achei coisas que está tudo bem, outras encontrei, liberei esse fardo, agi para que as coisas pudessem acontecer nessa questão de ressignificar. E já, então, vamos fazer o seguinte, obrigado, viu, Aline? A gente vai para um breve intervalo. Já a gente vai ter, inclusive, um artesanato para te dar uma respirada. Foi proposital, tá? Eu sei que você tem muita pergunta. Calma, não vem com tanto calor. Então, assim, ó, o pessoal vai separar um artesanato já e a gente vai vir o quê? Ó, despejando pergunta, a sua participação, já vai formulando aí. A gente vai para um breve intervalo e volta. Não sai daí, esse assunto é espetacular e hoje você tem ao seu lado, sentadinho no seu sofá, um psicanalista de primeira mão que está adorando o chá de camomila. Traz um pouquinho para mim que a gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta, agora aquela pausa gostosa no nosso programa, né? Nessa temática tão forte que é sobre a criança interior. Porque eu tenho uma proposta muito legal para você aprender hoje, tá? Aqui no Artesanato para Todos. Primeiro eu vou pedir para rodar a vinheta e só depois vou te contar o que a gente vai fazer aqui hoje. Então pode rodar a vinheta. Por acaso não temos a vinheta hoje, mas tudo bem. Quis fazer um suspense, um drama todo, né, com a vinheta. Mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para ela, que está com a gente aqui mais uma vez. Fernanda Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada, Suzane. É um prazer estar aqui com você, com vocês, com o pessoal que nos acompanha em casa também, né, onde quer que eles estejam. É muito bom. Ô Fer, de repente quem está acompanhando Entre Família hoje não sabe, né? Mas você é jornalista e trabalha aqui na TV Novo Tempo, além de ter todo esse dom aí com as mãos e com artesanato. Você faz o que aqui? Agora, no momento aqui na Novo Tempo, eu trabalho como produtora de um programa chamado Adoração, que vai ao ar aos sábados, 11h30 da manhã. Todo sábado, uma mensagem especial da Palavra de Deus. E estou trabalhando também num programa chamado, vou dar um spoiler, Pode dar. chamado Experimenta, que ele ainda vai estrear, é voltado para o público jovem. É um programa muito interessante, muito divertido, diferente de tudo que a gente já viu aqui na TV. Então, orem para dar certo. E você está sendo a diretora desse programa? Sim. Ah, parabéns. E Fer, você sabe que aqui no Entre Família, né, tem uma vaga no coração para você. Quando você quiser, pode vir trabalhar com a gente. Ficou aí, né, o recadinho. Um prazer. Fê, hoje, então, você vai ensinar uma coisa que eu, particularmente, quando eu olhei na nossa pauta, eu fiquei muito feliz, porque serve para bastante coisa. Para colocar brinquedo das crianças, para colocar aquela mantinha que às vezes fica solta pela casa, para colocar uma plantinha. Então, eu estou falando aqui de um cachepô. Isso mesmo. Cachepô de corda? Exato, é esse cestinho aqui que a gente pode fazer com vários materiais. Esse é de corda de algodão, esse é de corda de sisal, esse outro que está com os brinquedos. De sisal. E a gente tem várias opções de fazer e hoje eu vou ensinar a maneira mais fácil, que é colando. Colando. Então- Agora, uma perguntinha, entre esse e esse, é mais fácil com esse, né? Ou o sisal também vai de boa? Não, esse aqui, você fala mais fácil com esse aqui. Não, eu acho que é mais fácil com esse, né, não? Na verdade, não. O bom do sisal é porque ele é mais estruturado, essa corda de sisal. Então, acaba sendo mais fácil o processo. Não tem tanto risco de ficar torto. Olha. Agora, esse aqui tem um risco maior, mas dá para fazer Dá também. pra fazer. Então tá bom. Por onde que a gente começa? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai... Esse aqui é uma corda de algodão comum, você encontra em vários lugares para vender. E a gente vai fazer... a gente vai começar montando a parte de baixo do cesto. Não sei se dá para a câmera mostrar, eu vou até virar esse cestinho aqui que está pronto. Acho que se você colocar aqui, assim a nossa câmera pega ali pelo De cima, pelo né? espelho. Isso, vamos fazer a parte do fundo do cesto. Então, vamos lá. Cola quente na mão e o barbante, a gente vai passar aqui, ó, um pouquinho de cola aqui na base, porque essa base desse tipo de cordão costuma desfiar. E a gente vem e passa um tracinho de cola aqui, E o a cola tamanho? bem quente. Olha, eu vou deixar já ainda preso aqui no carretel, Certo. porque quando eu perceber que deu altura, quando eu vir que deu altura, aí a gente corta no final do cesto mesmo. O ideal é deixar o cesto completo. E aqui você vai fazer e vai estruturar um tamanho que a gosto, assim. Exatamente. Ah, legal. É só, ó, vem girando aqui, passando a cola. Sabe que eu nunca mexi E com cola girando. quente. Isso aí se vai no dedo... Como é que é? Queima Vai um de- pouquinho, mas eu acho que é porque eu já tô acostumada. Porque eu tô vendo você queimando os Não, dedos mas aí. não. É algo suportável. Colando os dedos. É suportável? É. Ah, tá. Agora sim, se você for trabalhar com criança, aí precisa ter um pouco mais de cuidado, Sim, né? Porque tá. a pele da criança é mais sensível.
Então, a gente vai fazendo um caracol. Só fazer esse caracol. Com muita paciência, muita Com calma. muita paciência, vai passando pouco. E aí, o segredo é o seguinte: a gente vai passar pouca cola, mas tem que ser constante. A gente não pode passar um pinguinho aqui, outro aqui, porque senão vai ficar um espaço no cesto. E aí ele não vai ficar firme. Então, a gente passa aqui um tracinho de cola, vem e enrola. Menina, essa ele. cola quente, a bicha é boa mesmo, hein? É, Tá agora aqui sim. coladinho. Exato. Uma coisa que é importante a gente falar é que ele vai ficar coladinho, vai ficar estruturado, porém não é aquele cesto para você colocar coisa muito pesada e segurar pela alça. Ah, Ele não fica, ele é mais Pra decorativo. não colar sua roupa. Ah, obrigada. Ele é mais decorativo. Então, depois que a gente fizer esse caracol, a gente vai escolher o tamanho e ele vai ficar assim. O bom é que tudo já vem aqui no... Já Mise vem en aqui place, na, sei lá, na né? mágica. É, na mágica. Então, eu vou escolher esse tamanho para o cesto. E você vê, olha, estou fazendo o cesto, continua aqui no carretel, eu não cortei em momento nenhum. Certo. Quando você perceber, esse tamanho é o ideal para guardar minhas coisas. Então, a gente vai fazer o momento da subida do cesto, que é muito simples. A gente estava passando a cola aqui na lateral da corda e colando aqui do lado, não é? Certo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a cola, em vez de passar na lateral, Ah, em cima Aqui. de baixo. a gente vai passar agora aqui, na base. Então, é só a gente vir, passar um pouquinho. Mesma forma, passa a cola quente, mas tem que ser constante, assim, não ser só uma gotinha aqui e outra ali. Aí a gente vem, ó, e tá vendo que ele já vai ganhando uma forminha de cesto. A gente vai Gente, eu colando achei que aqui. É interessante quando a gente vê alguém fazendo que a gente pensa, nossa, é fácil até. É. Mas eu sei que na hora que a gente vai fazer, tipo, Sim. nossa, e agora? O que Porque que eu a gente sempre. Aqui eu tô fazendo rápido, mas geralmente quando a gente vai fazer pra nossa casa, pra ficar bonitinho, então a gente faz com mais calma, pra que fique um acabamento perfeito, não fique tanta cola, sabe? Sobrando assim fora. E aqui não tem muito esforço de você ficar segurando aqui pra trás, que uma vez que Não. colou, colou. Colou, Né? colou. O bom da cola quente é isso. Você pode usar outras colas, mas a cola quente, quando ela tá bem quente, você passa e você não precisa ficar segurando muito, porque ela já vai colando. Já vai colando e já vai É, ficando. ó, vê só que aqui eu terminei a voltinha e vê que eu subi aqui o cesto. Subiu. Uhum. Terminei aqui. É só eu continuar. E depois que eu continuar, aí o cesto vai aumentando de tamanho. O mesmo processo até o fim da altura que eu quiser. Da altura que eu quiser. Ó, aqui eu já tô na segunda voltinha e assim eu vou. Isso é interessante, porque olha só, a Fer trouxe aqui alguns. Eu tenho esse aqui, que não sei se dá para alguns dos meninos mostrar. Ela deu uma sugestão de colocar no banheiro, né, um porta coisas de banheiro. Aqui eu tenho um sabonete líquido, um um cotonete. cotonete, tem um enxaguante bucal, muito legal, é um organizador. Aqui do outro lado, eu já tenho um que é para uma plantinha, ele é um pouco mais baixo. Então, assim, cada um pode escolher, tá vendo a altura diferente? Eu tenho o da plantinha, que ficou mais baixo, e tenho esse outro que ficou bem mais estruturado, mais alto. Então, a altura também fica a critério A critério do da freguês. pessoa, do gosto do freguês. Do gosto do freguês. É, aqui embaixo, vocês reparam que tem uma madeira, um pedaço de MDF, que isso aqui é muito usado para fazer suplá que usa na mesa. Ah, sim. Então, é uma alternativa se você não quiser fazer essa base toda do zero, você começa a subida do cesto aqui em cima. É só ir colando a corda aqui Aham. e é o mesmo processo, ele vai Gostei. subir completo. Porque o fundo vai ficar até mais Fica de madeira mais estruturadinho. resistente, mais estruturado. E esse daqui, ó, vou até mostrar pro pessoal. Tanto esse, os três eu fiz com a base de madeira. Aliás, não, esse aqui não, né? Esse aqui. Esse aqui foi? Esse aqui, ó, foi base de madeira. Ah, que legal. E esse foi a nossa base tradicional. Certo. Bom, uma vez que a gente já encontrou o tamanho, como esse cesto, que é o tamanho que eu vou querer, vamos colocar as alcinhas. Isso aqui são tiras de montana, que é aquele couro que a gente fez a A carteira. carteira. Quem não assistiu, né? Quem não assistiu, corre lá no NT Play para assistir. A Fê ensinou a gente a fazer uma carteira de couro aqui. Só uma perguntinha, Fê. Quando eu finalizar aqui, beleza, já parei, quero parar aqui, eu interrompo, corto e fica essa beiradinha. Exato. Tá ótimo. A beiradinha vai ficar. Só cortar, passa uma cola aqui para não desfiar, porque essa corda desfia demais. Então, cortou, passou uma cola, já fica fixo. E eu gostei dessa sugestão que você trouxe. Ó, você trouxe para dentro. Eu achei que ficou mais... Um acabamento mais bonito, Isso. né? Dá pra gente mostrar aqui, Gu? Stavão ou Josué, quem quer?
Fazer igual meu filho. Quem quer? Quem quer mostrar? Ó, eu vou tentar mostrar pra você. Ela pegou... Imagina que esse cabinho aqui, ó, finalizou o cabinho, ficou assim, certo? Só que em vez dela deixar pra fora, ela foi e colocou pra dentro. Aqui, como tá tudo meio branco, não tá dando pra ver. Não sei se tá focando, Biriras. Ah, agora, Isso. tá vendo? Eu vou Ficou legal. tentar descolar, ó. É porque essa cola é boa, ó, ele não descola. Ah, vamos tentar mostrar de novo. Isso, agora acho que foi, gente. Agora acho que tá vendo, Tá vendo aqui? O exato. cabinho, ela colocou pra dentro e colou. E não tem quem descole, tá? Porque eu tentei descolar aqui e não tá indo. Então, prova que é resistente. Que é resistente. Aí, assim, as isso. alças são a última etapa do processo. Então, aqui, eu tenho essa tirinha de couro montana. A gente corta do tamanho que quer a alça. Eu fiz um detalhezinho aqui. Só pra dar um charme. Isso aqui é qualquer linha de costura. Aqui eu usei linha de bordado, que é a linha de meada. Mas tanto faz. E você tem duas opções. Ou você pode colar, mas se você quiser algo muito decorativo, que é o que eu vou fazer aqui. Ou você pode costurar com um pontinho. Vamos porque- colar, né, Fernanda? Que parece mais fácil Exatamente. colar do que costurar. Ó, eu vou colar aqui. Eu vou fazer um pouquinho diferente, fazer essa alça aqui assim. Ah, tá. Eu Essa vou daqui que tá deixar na minha mão, você assim. costurou, eu tava vendo aqui. Eu costurei pra ficar mais resistente. Se alguém quiser mostrar aqui, tem uma costurinha, que também fica super discretinha. Isso. E fica mais seguro, né? Assim, a gente deixar tudo costurado, é até melhor. Esse furo que você fez pra poder passar essa linha e fazer esse X aí decorativo, foi aquele furão lá? Não, fiz com a própria agulha. Com a própria agulha? Com a própria agulha, eu já consegui furar. É porque demora um pouquinho mais, né? Com o agulhão é mais rápido. Olha, ficou Mas legal. com a agulha eu assim. já fiz. E eu posso vir, ó, com a própria agulha aqui com a linha, passar os pontos pra dentro. Vai dar um pouquinho de trabalho porque tá com cola, mas aí é Gente, só que a gente ir sensacional. costurando E aqui é na assim, lateral. ó, quem gosta dessas coisas e vai olhar na loja, eu, por exemplo, Fernanda, eu vivo olhando na internet ou em loja física mesmo, só olhando mesmo. Namoro Aham. 1.300 coisas de decoração. E são muito caros, né? São Sim. muito caros mesmo. São muito caros, porque é artesanal. Tudo bem que para fazer, eu confesso que não vai sair muito barato. A não ser que você reutilize a corda, sabe? Você pega uma corda de algum lugar, você reutiliza. E tem um trabalho, né? mão E de tem o obra. trabalho, exatamente. Enquanto a Fer vai passando ali, eu só vou chegar esse aqui mais próximo de mim, esse que você fez para os brinquedos de criança, que eu gostei muito. Porque como o sisal é mais estruturado, talvez, do que a corda de algodão, né? E criança geralmente tem um monte de brinquedo em casa, esse daqui tá bem firme. Ô, Rogério, vou pedir para o nosso diretor de imagens me ajudar a mostrar. Se bem que o Rogério não tá aí hoje, né? Hoje tem outro dirigindo nos... Tá vendo? Olha só, esse aqui é bem mais estruturado, tá bem firme, tem bastante brinquedo aqui, ó, que a nossa produção colocou, e tá super resistente. E eu gostei dessa ideia. Pra pôr os brinquedos, né? Agora uma opinião minha aqui. De mãe. Opinião de mãe, eu achei que esse daqui ficou legal e ela colocou O MDF, a madeirinha, embaixo, que você suplá, encontra também vários armarinhos. que deu toda essa estrutura. Então, e aqui, né, Fernanda, a gente pode até fazer aquele formato até maior, assim, né? Fazer se quiser, maior, dá certo, né? exato. Para colocar uma planta, um vaso de planta dentro, fica muito bonito, que é rústico. Uhum. E aqui tá E pronto. aí, deu certo? Ó, Deu certo. Dá pra gente mostrar que a opção que ela costurou e ficou ali bem discretamente, mas confesso que a opção de colar, né, foi mais fácil. Ah, é mais fácil, bem mais fácil. Ai, Fer, que legal. Gostei dessa sugestão que você trouxe. É super versátil, né, para 1.500 coisas que dá pra fazer em casa. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, o prazer é meu. Já tô aqui na ansiedade, minha gente, para saber o que a Fernanda vai trazer na próxima vez. Então, aguenta seu coração. A cada 15 dias a Fernanda tá aqui com a gente com o quadro Artesanato para Todos, né? Porque você viu, ela traz de uma forma tão simples, né? Aquilo que parece ser tão complexo, que a gente sai daqui realmente achando que a gente tem dom para fazer alguma coisa manual. Eu imagino que você em casa, que já tem dom, ó, vai tirar de letra. E agora eu vou jogar pro Cris, meu companheiro de todas as tardes, que vai atender a sua demanda, a sua perguntinha que tá chegando. É isso, Cris? É verdade, Suzane. Bom demais. É o seguinte, hein? Para você que chegou agora, nosso tema do programa de hoje é acolhendo essa criança interior. Tivemos, inclusive, a Darcy no segundo bloco falando da virada de chave sobre autoconhecimento. No terceiro bloco, a gente teve uma dinâmica fantástica falando como acolher essa criança. Agora, né, esse artesanato para você dar uma respirada, a gente prometeu o quê? Atender você.
E a nossa psicanalista precisa de uma aguinha. Pode trazer ela ao vivo aqui, a gente é de casa. Traz aí que ela queria tomar uma aguinha. Deixa ela tomar água, só começou o programa. Pode entregar para ela aqui que ela vai tomar uma aguinha para realmente, porque a gente vai dar trabalho para ela, viu, né, diretora? Porque tem muita participação. Para você que não mandou ainda, DDD 12 98315 0249. Vamos lá, então? Na tela, já que ela tomou água agora, ela já está restabelecida aqui, a Aline, a nossa psicanalista. Anônimo, e é o seguinte, vivi em um lar de agressão e também acabei num relacionamento que sofria fisicamente. Infelizmente, minha filha também sofreu muito e agora está com uma depressão profunda. O que posso fazer para quebrar esse ciclo, mesmo que eu sinta que se repetiu? Porque hoje eu sou fechada e não sei se quero amar outra pessoa. E aí fala muito da linha comportamental que você falou, daquela pessoa que até busca, parece que alguém com o mesmo perfil. E aí ela falou que já passou, esse ciclo também acabou pegando a filha, agora em outro contexto, e ela não quer que esse ciclo continue. Ela está até fechada pelo relacionamento, mas a preocupação é a filha que está depressiva. Esses fatores inconscientes, né? E eu falo muito da questão da identificação e da introjeção. A identificação, então, é um modelo que eu acabo entendendo que ele serve para mim, porque eu não conheço o outro muitas vezes, e eu introjeto, eu trago e ele começa a fazer parte do meu comportamento, da minha forma de pensar e agir, num aspecto consciente, mas muito mais inconsciente. Então, essa repetição é como se fosse o único caminho que eu sei, a única referência que eu aprendi. Se eu escolho alguém que a minha mãe escolheu, meu pai, de alguma forma, e meu avô, minha avó, meu avô, é porque é um modelo ali que se cristalizou e acaba sendo uma referência que eu sigo e busco. Então, falar em quebrar esse ciclo tem a ver, no caso dessa mãe, né? Ela está em sofrimento, ela se fechou, quer dizer, identificou ali, a gente falou de visualizar, né? Ela visualizou que tem alguma coisa ali que está travando, ela sabe que isso não é saudável. Então, quanto a ela pode dizer por si. Ela precisa, então, identificar esse sofrimento, se ela deseja, né, conhecer alguém, curar essa ferida. Quanto à filha, é um processo que ela pode orientar, que ela pode indicar, mas ela não pode fazer pela filha. Né? A filha que está com depressão profunda, Isso, né? filha. Então, a gente falando de uma depressão profunda, a gente está falando de um aspecto que provavelmente, talvez envolva uma medicação, né? Para uma questão aí de estabelecer essa química do cérebro, mas principalmente para poder lidar com isso, né? Aí pela via da psicoterapia, a depressão não é brincadeira, a gente não pode achar que vai acordar de manhã e vai estar tudo certinho ali. Algo que está dizendo sobre, é um sintoma que está dizendo sobre uma dor muito profundo. Então tem que buscar ajuda, tem que se tratar, para que a filha talvez possa ela romper esse ciclo de não passar para os filhos dela, né? Então cada um aí pode cuidar por si, não tem como fazer pelo outro, mas essa mãe, uma vez consciente disso, pode ali apoiar e incentivar para que a filha busque essa ajuda. Obrigado, viu, Aline? Obrigado para você dar esse primeiro passo aí na sua casa, para você que está aqui. Então, olha, você já tem vantagem, você já está consciente sobre, coisa que no passado você não teve. Então, você está em vantagem e vai dar tudo certo, tá? Mais uma vez, de forma anônima, quando eu tinha 11 anos, eu fui com a minha mãe a uma clínica para fazer um raio-x do meu joelho. Quando chegou a minha hora de entrar, eu pedi que minha mãe entrasse comigo. Não lembro se foi o rapaz que disse para ela não entrar, enfim. Só lembro que eu pedi muito para ela entrar comigo e ela não entrou. E lá eu fui assediada. Então, houve um assédio, essa criança foi molestada aos 11 anos. Ela pediu muito para que a mãe estivesse lá. Eu acho que tem uma questão também aqui muito de um perdão da situação. E é mais comum do que parece, né, nesse tipo de situação. É mais comum, porque é uma condição de vulnerabilidade, né? E ali a gente está falando de um susto, que é o que se caracteriza ali o trauma. A criança indefesa, incapaz de poder se defender. Tem ali um adulto que invade esse espaço, então ela não está preparada para lidar com aquilo. E a posteriori, em outro momento, né, da vida dela, em que ela poderia fazer alguma coisa, não tem mais como voltar. E aí envolve o segundo ponto que você colocou. Não teve como eu contar, não teve alguém para me salvar. Então, essa desvalidação daquilo que aconteceu também é traumatizante, né? Eu não pude testemunhar o meu sofrimento, eu carreguei ele sozinha. Aí pode ter essa questão da mãe, mesmo sabendo, né, que foi ali uma condição que a mãe não poderia imaginar. Então, ela pode carregar isso, mas na principalmente... frase ela colocou, eu pedi, né? Então, e a mãe não entrou. Eu não sei se tem uma questão da mãe, de repente, não entrar porque a mãe não quis ou porque o raio-x não podia. Eu acho que isso não ficou claro.
Se a mãe não quis, talvez isso seja mais delicado ainda, né? É como se fosse, eu já sentia que alguma coisa fosse acontecer, eu pedi e ela não me defendeu. Quer dizer, quem poderia ali, a figura que poderia me defender, não me defendeu. Então, sim, envolve uma questão de elaborar essa relação com a mãe, se ela também gerou alguma culpa, porque às vezes é muito comum a criança achar que ela fez alguma coisa para provocar aquilo, né? Então, tem uma questão, não sei se foi o caso ali, mas tem uma questão também que envolve isso, e alguém que ela possa testemunhar hoje o que ela viveu para dar validade àquilo que ela sofreu, né? Então, isso também faz parte de um processo terapêutico para ela conseguir superar, né, e elaborar essa dor. Muito bem, mas é bom, de novo, que está consciente. Agora você está escutando essa menina e aí, mais uma vez, aí tem o ciclo do perdão para depois você agir, né? Você viu muito esses pilares. Mais um caso na tela, você tendo voz e vez aqui no Entre Família, de forma anônima. A rejeição do meu pai mexe comigo. Quando minha mãe revelou a gestação, ele pediu para ela abortar. Eu estou com 34 anos e nunca o vi, nem em foto. Nunca tive a oportunidade de chamar alguém de pai. Algo traumático, o pai pediu o aborto, ele tem 34 anos, nunca viu, não sabe quem é, e ele fala que nunca pôde chamar alguém de pai. Tem essa lacuna, e ele não tem um rosto para culpar, não tem um rosto para falar, enfim, como é que funciona? E não tem um braço para abraçar, né? Porque fica essa questão do lugar desse pai que meus coleguinhas tiveram, aonde estava o meu. Então, essa falta, ela percorre todo esse tempo, né? Então, tem uma questão de uma culpa, como você bem colocou, que não tem um rosto. Tem uma questão também do sentimento de rejeição, ou seja, por que eu fui rejeitado? E aqui a gente está falando de um aborto, né? A gente está falando até de sensações, e hoje tem pesquisas, né, sobre como que a criança já no ventre, né, já sente isso. Então, assim, tem questões muito mais profundas e antigas da rejeição. E essa palavra rejeição é muito dura. Ninguém, né? A gente nasce para a relação, a gente se dá a partir do olhar do outro. Então, ninguém, quando se pensa assim, eu fui rejeitado pelo outro, o que eu fiz? Por que eu não sou merecedor, né? Ninguém consegue lidar com isso de uma forma simples assim. Então, aqui tem um pouco a ver com o que a gente falou na dinâmica, né? Esse pai não pôde dar, não teve condições de dar, ou porque ele não quis, ou porque ele também não recebeu, não sabemos. Se ele né? faz parte desse ciclo ou não, né? Se ele faz parte desse ciclo ou não, pode ser que faça. Então, quebrar essa idealização, que esse pai não será possível. Talvez essa pessoa teve a sorte de ter outras figuras paternas ali, um avô, um tio, ou não. Mas, a partir do momento que conseguir olhar para si, a gente fala de novo dessa criança, né? Falar, a criança precisou desse pai. O adulto hoje gostaria de ter, para poder resolver essas questões, mas não é possível. Em quais outras relações que é possível, né, eu me encontrar para que essa criança, então, adoecida, se harmonize com a criança do adulto saudável, né? Então, é um processo que vai envolver aí também, de novo, um tempinho, uma questão elaborativa, mas que é possível, né, quebrar essa dependência desse amor que não virá, né, mas tem outras formas que há por vir, né? Meu querido, o bom de todos os casos aqui é a esperança. Existe um caminho, apesar da dor, do trauma, né? E esse programa vem trazer para você justamente essa esperança. A gente vai falar um pouquinho mais dessa esperança, trazer mais uns casos para a nossa Sala da Verdade, o acolhimento dessa criança interior, um tema fantástico que você vai ter que até, inclusive, pedir para o marido depois ver de noite, o filho também, o NT Play, no YouTube. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, vai ter mais perguntas aqui para a nossa especialista no Entre Família, tá bom? Família está de volta, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E você sabe que a Novo Tempo não pode parar, né? E não pode mesmo, e eu tenho certeza que você concorda comigo, porque cada vez que a gente tem especialistas e temas tão importantes quanto esse que a gente está vendo hoje, né? Sobre a criança interior e o quanto isso pode refletir na nossa vida adulta, né? Por anos e anos até que a gente, né, tenha consciência para interromper qualquer tipo de sofrimento. São essas mensagens e muitas outras mensagens que a gente tem aqui, que a gente traz para você e que não pode parar. E como assim não pode parar, né? Nós temos aqui um projeto muito legal que é o Anjos da Esperança. Você que é nosso telespectador sabe que a gente não tem recurso nenhum publicitário, né? Porque a gente não quer
ficar refém de nenhuma marca, a gente quer ser livre para poder levar a mensagem que a gente acredita para você. E a Novo Tempo só se mantém através do projeto Anjos da Esperança. Então, através da sua contribuição mensal, para você que é Anjo da Esperança, que todo mês faz a sua doação, é como a gente se mantém. Esse mês é um mês especial, onde nós temos também alguns objetivos a serem alcançados aqui na TV Novo Tempo. E a gente está aqui para falar para você o seguinte: se você não é Anjo da Esperança, se junte a nós nessa ação nesse mês de agosto, se tornando um Anjos da Esperança, para que você possa fazer sua doação mensal e assim participar com a gente dessa mensagem de esperança. Mas, se você quiser, nesse mês de agosto, ser muito pontual também, tem como você fazer isso, né? De repente você não está muito bem programado por agora, mas quer participar nesse mês de agosto com uma doação pontual, eu vou passar agora o Pix para você. E se você que já foi Anjos da Esperança, eu convido você a retornar, a se juntar a nós. Qualquer quantia realmente faz a diferença e através de todo esse recurso que a gente consegue enviar os guias de estudos da Bíblia, manter toda essa programação de pé. Eu vou colocar para você aqui, acho que a nossa produção também vai preparar, para colocar aqui no GC, para você poder pegar esse Pix, @anjos, ou melhor, anjos@novotempo.com é o nosso Pix, é o e-mail, anjos@novotempo.com. E se você quiser conversar com a nossa equipe, se tornar um Anjo da Esperança, eu vou te passar esse outro número aqui, tá? São muitas pessoas que pedem para se tornar Anjos da Esperança e às vezes manda aqui no WhatsApp da produção do nosso programa do Entre Família. Mas a equipe do Anjos é outra, então eu vou te passar um outro número, tá? Anota aí para você não se confundir. O DDD é o mesmo, é o 12 98176 6630. 98176 6630. Esse é o telefone da equipe do Anjos da Esperança. Então você vai falar: oi, estava assistindo Entre Família, quero me tornar um Anjos da Esperança. E daí a equipe vai te orientar o passo a passo para esse processo. Se você estiver se perguntando, mas que quantia é essa? É a quantia que você pode, né? A quantia do seu coração, a quantia que vai caber no seu orçamento. O importante é que você se junte a nós nessa missão, tá bom? Para você que tem criança também, tem um projeto Anjinhos da Esperança, que é muito legal. Se você quiser que a sua criança participe aqui com a gente, então quando você mandar o WhatsApp, já dá o nominho da sua criança também. E é legal que a gente sempre recebe uma revistinha da Aninha com as histórias. Lá em casa é uma diversão quando chega essa revista. O Pix, mais uma vez, a anjos@novotempo.com. E agora você me acompanha na nossa conversa, mais uma vez, né? Vamos voltar com as nossas interações, né, Cris? Porque Verdade. hoje temos muitas. Olha, eu acho que a gente teria um programa só de participação, agora estenderia por justamente o tema... Uma maratona com a Aline. É maratona agora, né? Mas é muito importante. Legal que muitas perguntas também estão respondendo outras. Nos perdoe já por não atender todas, então prioridade, você na tela. Vamos lá, Aline Moraes, a nossa psicanalista sentada hoje na sua casa. Olha só, quando criança, uns 11 anos de idade, levei uma rasteira do meu pai por brincadeira, perto de um primo. Caí e fiquei muito envergonhada. Passei minha vida super tímida, principalmente perto de homens. Muitos complexos que nunca entendi. Teria alguma relação com a rasteira que ela levou? Porque tem aquela máxima, né, da terapia, aquilo que você acha que tem muita chance de ser. Uhum. E aí? Isso eu estou dizendo que é porque, né, tem um sentido ali que tem que ser escutado. É muito importante isso que foi trazido nessa questão, porque a gente tem a noção, às vezes, do trauma, como eu coloquei algumas vezes, de algo, né, de um abandono, de uma rejeição, de uma perda, de um luto, mas às vezes o trauma ele pode se instalar numa cena real ou numa cena interpretada, né? Então, nessa situação, uma cena, uma rasteira, teve ali uma vergonha ou um sentimento de humilhação, e naquele momento pode ter gerado, sim, um bloqueio, né? O constrangimento gerado naquela situação, e a gente está falando da criança, mas imagina um adulto também numa cena de humilhação, numa cena de constrangimento, ele pode gerar um bloqueio, né? E a timidez provavelmente é um sintoma, vou chamar de sintoma porque, né, quando não é sintoma ele não vai gerar o sofrimento, então por isso que eu falo sintoma. A timidez é um sintoma, e não necessariamente, por mais que a timidez se constituiu, né, acompanhou essa estruturação psíquica, mas a timidez ali, ela pode ter sido um sintoma, não que essa pessoa não possa, né, trabalhando, olhando para si, cuidando, sair desse lugar. Mas não dá para afirmar, porque nós somos muito complexos, né? Mas, primeiro, como você colocou, se ela está dizendo, possivelmente é. E segundo, eu chamo a atenção que o traumático ele pode ser uma cena
que gera um sentimento muito forte. E nesse caso eu entendo que seja constrangimento, né? Então, se isso reverberou nas relações dela, principalmente com outros homens, é importante ela olhar, cuidar, né? E buscar aí, se ela achar que sozinha é difícil, né? Buscar alguém que possa ajudá-la E o fato dela terapeuticamente. compartilhar e comentar e levar a possibilidade de ser esse evento, a gente já entende, né, subentende, que foi uma coisa muito marcante negativamente para ela, ainda mais com 11 anos, né? Ali na Sim, fase da sim, adolescência. muito novinha. É. É a fase que o corpo ainda está buscando uma outra forma de reconhecimento, né? Os primeiros contatos das relações afetivas, já ir para um caminho mais amoroso. Então, tem Tem um né, peso aí, né? tem um peso grande. Vamos a mais uma participação, Vamos. senhor Cris? Pode colocar, por favor, produção. É a Vânia Glaucia. Vânia, seja bem-vinda. Minha criança interior se sente mal amada pelos pais. E isso fez eu nem conseguir abraçar meus próprios filhos. Eu os amo além de mim. E este é outro problema. Faço esforço para ajudar alguém, além das minhas forças, para ser aceita. O que posso fazer? A gente está falando aí, de novo, na busca daquilo que eu não tive, né? Da falta. Então, quando falta, ou eu vou buscar excessivamente no outro, ou eu não vou aprender a dar, que foi o caso que ela traz aí. E ela tem as duas coisas ali, né? Tem as duas Ela não conseguiu coisas. passar para os filhos e faz de tudo para ser aceita pelos outros. De outras formas, talvez, né? E talvez até a linguagem do amor, a forma como ela tenta, né, pedir esse amor não seja entendida, não seja interpretada, né? De uma pessoa que faz muito pelo outro sempre, né? Não responsabiliza o outro uma mulher que quer fazer tudo pelo marido, por exemplo. Ela quer demonstrar esse amor de uma forma que é desproporcional e que às vezes acaba sendo desvalorizado. Não sei se é o seu caso, mas eu estou dando um exemplo de uma forma errada de buscar isso. E tem uma coisa aí muito importante, né, que ela traz, que é o desejo. Ela deseja abraçar. E é isso que move, o desejo que move. Então, se existe o desejo, mas existe a dificuldade, porque de fato ela não aprendeu e pode ter outras coisas, né, envolvidas aí, nesse caso, eu vou trazer, obviamente, a psicoterapia é a minha tendência, mas sempre falo, não é só isso. Como eu comentei anteriormente, a gente também se cura na relação, a gente se cura por outros meios, mas nesse caso eu entendo que esteja ali incrustado, talvez seja importante ela buscar uma ajuda e com certeza a psicoterapia vai ser um caminho para ela entender, para ela reconhecer e para ela se permitir aí abraçar não só o outro, mas principalmente ela, né? Que ela precisa ser abraçada, né? E eu acho muito interessante, né, Cris, que os programas que a gente faz aqui, quando a pessoa participa, mesmo trazendo a sua pergunta, provavelmente ela já levantou alguma questão dela enquanto esteve ouvindo a gente e já meio que entendeu ali a origem. Essa é uma ferramenta para um início de uma caminhada, né? O Muito programa legal. hoje ele não vai resolver a sua vida inicialmente, mas vai te dar um caminho, palavra o que é autoconhecimento, enfim. Essa é o nosso ideal, né? Esse programa ser relevante na sua vida. Dá tempo de mais uma participação, a gente está nos últimos minutinhos, a gente quer ajudar você, então vamos lá na tela, aproveitando esse tema tão fantástico, acolhendo a criança anterior, de forma anônima e sem problema. Estou aqui aos prantos, porque sei que a minha criança é destroçada, porém não consigo buscar ajuda. Eu tive 2 sessões com a psicóloga, mas desisti. O que me destrói ainda mais é que às vezes transfiro essa dor para minha filha. Uau. E a gente está aqui agora nos últimos minutos, eu sei que você teria muita coisa para falar para ela, mas E é forte quando ela diz comum, destroçada, né, e é Cris? comum, às vezes, a pessoa fugir da cura porque dói, né? Porque dói, né? E deslocar para um outro ali, que no caso é a filha, e que dói mais ainda, dobra a culpa. O que eu diria para ela, já que a gente tem pouquinho tempo, não desista, né? A psicoterapia parte do pressuposto da confiança, né? A gente chama de transferência, algo que vai ali funcionar com o terapeuta. Às vezes não na primeira tentativa, às vezes tem um psicólogo que tem uma forma, uma abordagem, um jeito, que você se não identifica, é normal. Busque outro, né? Tente, peça indicação, que isso pode ajudar. Em algum você vai conseguir encontrar essa escuta. Falar é importante, né? Se escutar é importante. E é isso que se dá, né? O processo terapêutico, mas tem que ter alguém que você confie. Então, busque outras opções, peça indicações de bons profissionais na sua região, na sua cidade. Com certeza um vai ser capaz aí de te ajudar. Tenho certeza. Eu vou até fazer uma indicação para essa nossa telespectadora. Vou indicar uma psicanalista que chama Aline, inclusive, que também faz atendimentos online. A gente já quer agradecer a participação da Aline e colocar aqui o Instagram dela na telinha. Por lá também ela compartilha sobre esse conteúdo que a gente está comentando aqui hoje. Faz atendimentos online. Então, essa é a minha indicação para você, que foi aqui a nossa última participante, tá? Vou indicá-la.
A gente vai agradecer a participação aqui da Aline, é isso, Cris? Encerrar o nosso programa, Aline, acabou? obrigado por ter vindo, volte sempre. E agradecer também ao nosso telespectador. Faz o seguinte, manda pergunta para ela agora, vai lá no direct, dá um trabalhinho um pouquinho para... Eu sei que ela tem bastante trabalho, mas ela vai te receber com muito carinho. Eu queria terminar esse programa oferecendo aqui para você essa revista aqui, ó. A revista Sentimentos. Eu tive o prazer de participar dessa semana com a doutora Rosana Alves, pesquisadora, tem 3 pós-doutorados nessa área. E fala muito também, né, de traumas. Você vai pedir essa revista de forma gratuita, tá? Você vai ligar agora a 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente quer levar, estender para você esse conhecimento para sua casa. Você não vai pagar R$1 nem na logística. Cris, é um material fantástico que fala justamente também o trabalho da fé. É muito importante o trabalho da fé nesse quesito. E a doutora Rosana Alves é uma bênção. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu queria até terminar com uma história bíblica, né? Olha, dá uma olhadinha para José, que foi rejeitado pelos irmãos, jogado no buraco, passou pela vida, mas depois que ele teve esse tempo de cura, quando os irmãos vieram, ele não tinha mais raiva, ele ressignificou isso na vida dele, com o seu lar. Ele disse, calma, já deu jeito, vem, eu quero te abraçar, quero abraçar o meu pai. Eu desejo para você um desejo de cura, que Jesus te abrace, que você ache um bom profissional da terapia, psicanálise, e que esse programa possa ser uma ferramenta ativa na sua vida. É por isso que ele existe, viu, Suzane? É isso aí. Obrigada pela sua audiência. A gente tem um encontro marcado amanhã às 2h30 da tarde para falar sobre agorafobia. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então se junte a nós amanhã às 2h30 da tarde, ao vivo. Até amanhã. Valeu, Suzane. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.